Paz e graça, irmãos. Como eu tinha falado no podcast na época passada, que eu considerava com os irmãos a respeito da estrutura cíclica, do livro de Juízes, que você tem apostasia, punição, arrependimento, compaixão. Deus levanta um libertador e a terra goza um período de paz. Eu queria ler um pouquinho da história de um desses juízes que Deus levantou depois do povo ter se apostatado da fé, depois do Senhor ter visitado ele em ira e depois deles terem clamado ao Senhor. Então, o nome desse juiz que eu quero considerar um pouco com os irmãos hoje é justamente Gideão. A Escritura vai dizer aqui em Juízes 6, a partir do verso 11, o seguinte: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, de que és tu, Senhor, quem me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deposite perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, e uma efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre essa penha, e derramou-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e ele chamou de O Senhor é paz. Ainda está, até o dia de hoje, está o altar em Ofra que pertence aos Abiezritas. Interessante, irmãos, que a gente observa aqui nesse texto, primeiro o chamado de Gideão. E curioso nessa passagem que a gente acabou de ler, é justamente a reação de Gideão do porquê aquelas coisas estavam acontecendo para o povo de Deus. E você observa, além dessa percepção, você observa a fala de Gideão a respeito daquilo que os seus pais tinham ensinado, daquilo que era comum em Israel nessa época. A tradição oral, que se passava de família para família, sobre os grandes feitos do Senhor. E é interessante a percepção de Gideão. Ele não atribui aquilo que estava acontecendo a eles, ao diabo, por exemplo, mas ele atribui aquilo que estava acontecendo a eles ao desamparo do Senhor. Agora, por que o Senhor desamparou? Como nós sabemos, na questão cíclica dos juízes, por causa da apostasia. Deus visita seu povo em ira. Agora, o povo se arrependeu. E dando sequência ao próximo passo do ciclo dos juízes, Deus providencia um libertador. E esse libertador aqui é Gideão. Interessante é como Gideão se identifica, Ele diz que ele é o menor da tribo de Manassés. Não é isso que diz o texto? Não é? Deixa eu achar aqui. Justamente. O mais pobre é Manassés, verso 15. E o menor da casa do meu pai. Interessante é a fala do Senhor, quando o Senhor diz para ele:
já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse somente um só. Por que que Gideão iria obter vitória? Porque o Senhor estava com ele. Então, irmãos, o que é que a gente começa a entender aqui? Que quando o Senhor está conosco, a nossa obra, ela prosperará. Quando o Senhor está conosco, tudo que nós fizermos prosperará. Porque a prosperidade, porque a execução em bom grado daquilo que nós estamos executando não depende, em última instância, de nossas forças. Depende da graça do Senhor, depende da assistência do Senhor. Porque Gideão fora dito isso para ele? Porque Deus o escolheu. Observe isso. Gideão não se apresenta a Deus para que através dele Deus faça. O Senhor é que chama Gideão. O Senhor é que aparece a Gideão. E o Senhor diz para Gideão que ele iria ser com ele. E Gideão, incrédulo ainda, se aquilo realmente provém do Senhor, pede para que ele vá a determinado lugar e volte. O Senhor concede. Quando ele volta com algumas coisas, o anjo do Senhor estende a ponta do seu cajado e aquela lenha onde estavam aquelas coisas pega fogo. Interessante. Deus confirma o chamado dele ao seu servo. E o seu servo agora deve crer que Deus estará com ele. O que a gente aprende aqui, irmãos, nesse período de juízes, desse período cíclico dos juízes, é da seguinte forma: quando o Senhor levanta um libertador para o seu povo será liberto. Não porque o libertador seja perito, diferenciado, e sim porque o Senhor está com ele. Da mesma forma em nossas vidas. Se o Senhor está conosco, nós prevaleceremos, como eu já falei agora há pouco. Agora, é necessário para nós termos total certeza que aquilo que nós cremos, aquilo que nós sabemos, provém do Senhor. É necessário que nós façamos isto e nós tenhamos confirmação da parte do Senhor. E como é que se dá a confirmação hoje em dia? Pelas Escrituras. As Escrituras é que atestam, irmãos, se aquilo que eu devo fazer ou que eu não devo fazer, Deus me abençoará. Se porventura aquilo que você for fazer for de encontro à palavra de Deus, Deus não vai abençoar. Pode até ser que não vá de encontro à palavra do Senhor, mas a grande questão é você saber, será que é o tempo de Deus ser comigo nessa empreitada? Será que é tempo de Deus ser comigo nessa jornada? Você precisa saber. Você precisa consultar o Senhor. Davi consultava o Senhor. Gideão consultou o Senhor. Outros homens de Deus consultaram o Senhor. Nós precisamos aprender isso, a perguntar e a consultar o Senhor. Nós precisamos saber, irmãos, se é da vontade de Deus que a gente faça isso ou faça aquilo. Nós precisamos saber, irmãos, se o Senhor estará conosco. Da mesma forma como o Senhor esteve com Gideão, da mesma forma que o Senhor disse que iria ser com ele, e que através dele o seu povo seria liberto dos midianitas. Mas observa que Gideão pediu uma confirmação, e essa confirmação fora dada. Como é que o Senhor confirma hoje as coisas? Através da sua palavra, das Escrituras. Por isso é necessário que o povo de Deus conheça a palavra de Deus. Por isso que é necessário que o povo de Deus saiba aquilo que Deus requer. Tem muito crente que vai fazer as coisas, esquece de consultar o Senhor. Muito crente que acha que Deus irá confirmar nos moldes antigos. Não, irmãos. Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou, está no passado, mas hoje só fala pelo Filho. E falar pelo Filho é falar pela Escritura, por aquilo que está revelado. Então procura saber qual é a vontade de Deus. Procura saber se o que tu vais fazer, se Deus será contigo. Como Deus foi com Gideão. Gideão aqui foi levantado com um propósito. Se Deus quiser, irmãos, que aquilo que você faça tem um propósito para a sua própria glória, Deus irá lhe abençoar. Senão, Deus não vai lhe abençoar.
Mas procure entender isso, procure confirmação nas Escrituras daquilo que Deus vai fazer. Só recapitulando, o livro de Juízes ele é cíclico. O povo apostata, o povo recebe punição, o povo se arrepende, Deus manifesta compaixão. E a manifestação da compaixão de Deus é Deus levantando um juiz, que liberta o povo, e a terra goza paz. Posteriormente, o povo apostata novamente. Você percebe esse ciclo na vida da igreja do Antigo Testamento. Você percebe esse ciclo na história da igreja. Há períodos que a igreja apostata. Há períodos que a igreja é visitada em ira paternal por parte de Deus. Há períodos que a igreja, posteriormente, se arrepende, clama ao Senhor. E Deus levanta alguém para conduzir a igreja novamente para o caminho. E a igreja goza a paz. Só que, infelizmente, como o ciclo tem que recomeçar, às vezes, no gozo dessa paz, a igreja deixa de vigiar, e ela cai em apostasia novamente. Então, aprenda isso, meu irmão. Aprenda a identificar. E eu volto a dizer, se você está experimentando esse período de Deus providenciar livramento, de Deus providenciar que você faça algo, procure confirmação da parte do Senhor. E a confirmação vem através das Escrituras. Tá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus.